Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Sabendo a nostalgia, a brisa vem salgada, a praia está vazia, desolada. As sombras vão cair, o sol já me anoitece. Só sinto a areia fina que arrefece. Setembro foi um mês, eternidade. Setembro sabe amar, é saudade. Nas memórias que teço, não esqueço esse encantado verão que me deixou ancorado só na solidão. Faz-se em cinza, no longe em que se perde. O mar já não se veste de verde. E lembro o mês azul, passado junto ao mar, só por ti e para te recordar. Setembro foi um mês, eternidade. Setembro sabe amar e a saudade. Das memórias que teço, não esqueço esse encantado verão que me deixou ancorado só na solidão. As memórias que teço, não esqueço esse encantado verão que me deixou ancorado só na solidão. Setembro foi um mês, eternidade. Setembro sabe amar e a saudade. Das memórias que teço, não esqueço esse encantado verão que me deixou ancorado só na solidão. Já lhe chamaram em tempos o Júlio Iglesias português, mas José Alberto Reis é muito mais do que isso. Despertou para a música no ano da Revolução, de 1974, e em 2019 assinala 30 anos de atividade artística com um novo disco. Bem-vindo, José Alberto, à RDP Internacional, ao Germano Campos Entrevista. 30 anos de canções, olha, é muito tempo. O que é que podemos para já encontrar neste novo trabalho? Bem, este trabalho é uma espécie de reconstrução de uma moradia antiga, uma moradia que fizemos, que construímos há 30 anos, 32 neste caso. Portanto, o 30 é um número redondo, não é? É sim, eu quando fiz 30 anos decidi fazer 3 coisas. Um concerto num sítio que eu idealizei e visualizei histórico, porque tinha feito o Coliseu do Porto e o Coliseu de Lisboa nos 20 anos e eu queria fazer uma coisa diferente. E imaginei um castelo e esqueci-me que nasci numa terra onde tem um castelo e que nasci ao lado de um castelo. Esqueci-me. Em Casa de Ferreiro.
Espeto de pau. É mesmo, não é? E então, onde é que foi? Foi no Paço dos Duques de Bragança, ao lado do Castelo de Guimarães. Fizemos um concerto o ano passado e realmente foi um concerto intimista, com alguns acréscimos, um piano de cauda, um violoncelo, e percorremos estas canções todas que estão neste disco. Então, que são 17 temas, sempre. Percorremos mais, o concerto tem mais canções. Mas o que acontece é que eu delineei isso e delineei fazer um disco de originais com o meu filho. O disco chamado 30. Com o Luís. Que saiu, foi feito de uma forma independente, mas curiosamente é um disco interessante porque esteve a circular durante um ano nos aviões da Air France de longo curso. Eu também já tinha feito para a Air France um disco em francês de originais, que eles gostaram muito. E assinei agora um contrato por 10 anos de um disco chamado Destino para a Air 10 France. anos? Durante 10 anos. Fantástico. Ou fantástico? Fantástico. Acontece que eu tenho percursos assim, um bocadinho fora do circuito que me aconteceram. Basicamente andas nas nuvens. Nas nuvens. E acontece que realmente esse disco 30 foi um disco bastante interessante, que incluiu o Alma Bonita e o Nada, 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 que depois incluímos neste álbum. Depois, mais tarde, esse concerto do Paço dos Duques foi o mote para se fazer este disco, porque o primeiro pensamento foi fazer um disco ao vivo. Mas o meu filho começou a mexer e disse, isto, eu preciso meter aqui umas coisas. Começou, de repente, já estava... Olha, começou a dificultar a tua vida. É assim, entre aspas. No bom sentido. No bom sentido. O que acontece é que realmente ele começou a reconstruir as canções antigas, sem fugir à traça original. Ele já era nascido quando essas canções foram editadas? Algumas não. Mas tem uma história muito interessante com o Luís, que é, ele quando tinha 6 anos, eu pus o Luís a tocar piano, portanto levei-o para um professor na rua onde eu morava, e ele começou a aprender piano. E depois, gostava imenso de ir para os concertos comigo. Sempre que eu saía de casa, ele dizia, pai, eu quero ir contigo. Eu disse, Luís, tu adormeces logo no carro à saída da garagem, porque é que vais comigo, depois dás-me mais trabalho. Não, mas ele fazia uma questão mesmo de ir. E eu via-o sempre atrás do palco, sentado numa cadeira pequenito, muito pequenino. E claro, à segunda, terceira música passava o motorista da banda, que tinha o Martinho, com ele ao colo, descia as escadas do palco e recolhia. E ele ia para o carro dormir. Portanto, ele via 1, 2 músicas, mas ele adorava. E ouvia os testes de som, ouvia aquilo tudo. Portanto, ele tem muito gravado na memória dele as canções do pai. Ele quantos anos é que tem hoje? Ele tem 27. E acontece que há uns anos atrás eu montei um estúdio em casa para fazer as minhas maquetes, porque como eu componho músicas, em muitas músicas, eu precisava de um computador e de uma ferramenta, porque as antigas, que era aquele gravador de cassetes de 4 pistas, e depois veio o de mini disc, e eu fui comprando essas coisas todas. E eu realmente tive a sorte do engenheiro da RTP, o Nelson, de montar em casa aquele estúdio. Ele era pequenito ainda também, 12, 13 anos. E ele começou a olhar por trás e tal, e coisa, de repente, e eu vi-o a fazer arranjos com o Cubase lá no estúdio. E ele começou a fazer sozinho, aprendeu por ele, e neste momento roubou-me o estúdio. Quer dizer, eu não tenho sítio para trabalhar, tive de montar noutro espaço da casa um segundo estúdio para poder ensaiar, porque ele neste momento produz artistas, o Master Jake, entra outro, sai outro e não sei o quê, e está ligado à música eletrónica. Ele é de Stevie Crash, o nome artístico, que chegou agora de Amsterdão, onde faz aqueles concertos eletrónicos, e tem realmente muita música, já a começar a editar música nas plataformas internacionais. Eu estou muito orgulhoso dele nesse sentido, porque é outro tipo de música, mas ele é eclético. Ele faz, como fez neste disco, estas cordas, estes arranjos, as baterias, os baixos, quer dizer, ele tocou quase tudo. Eu convidei realmente um pianista, gravei como tais. Ele não iria realmente fazer tudo, mas é o produtor, é o arranjador, a ideia é toda dele. E nunca pensaste que ele seguisse este caminho de música eletrónica, se calhar devido à influência paterna, que ele poderia ser um pouco mais romântico? Poderia cantar até, mas não. Ele segue a linhagem muito da alma dele. Ele gosta imenso de música e depois faz coisas muito clássicas dentro do moderno. Dentro da eletrónica pode fazer coisas que têm a ver com o clássico, o erudito. E pronto, é o caminho dele. Eu dei-lhe sempre essa liberdade. É filho único?
Não, eu tenho uma filha que se formou agora em Psicologia. Mais velha? Não, mais nova? nova. Tem 23, ele tem 27. E a Helena fez o mestrado agora em Psicologia. Portanto, Tem nada a ver com mas música? Não, canta. Ela faz coros na minha banda e faz espetáculos comigo. Mas realmente a área dela é Psicologia. Ao menos paga-lhes bem, aos dois? Sim, eu pago na medida... Ou faz um nice price? Não. O preço de pai? Não, eles ganham como ganham os outros todos, né? É igual. Não se sentem privilegiados por serem filhos de quem é? Não ganham mais nem menos. É igual. Eu há pouco falava que tu nasceste para a música com a Revolução. Parece que és um revolucionário. Como é que isso aconteceu na tua Guimarães Natal? Sim, a Revolução, eu lembro-me que estava, o 25 de Abril foi realmente quando eu estava no segundo ano do ciclo, mas eu ainda não tocava guitarra. Eu acho que há aí qualquer coisa que não está bem na biografia, porque assim, eu comecei a cantar com a guitarra muito antes, mas foi mais um pouco, talvez um ano depois ou dois, sim, depois da Revolução. Depois da Revolução dos 74, se calhar é 76. Quantos anos é que tinhas nessa altura? Eu comecei a cantar com 25, não é? Não, mas nessa altura não tinhas 25. Não tinha 25, mas eu mais ou menos com 19 anos comecei a cantarolar e comecei a aprender guitarra aos 16, em Guimarães. Autodidata? Não, tive uma professora que era filha de um jogador do Vitória de Guimarães, do Edmur, que ela é brasileira. E então eu comecei a aprender guitarra mais ou menos por volta dos 16 anos, que foi... Pois eu estou a pensar realmente o que é que tem a ver o 25 de Abril com isso. Mas tem a ver com a liberdade de expressão. E realmente eu consegui ter essa liberdade de poder seguir o que eu quis. Os teus pais, davam-te essa facilidade? Os meus pais deram muita facilidade, porque o meu pai adorava cantar, cantava as canções de Francisco José e... Do Toninho de Matos, se calhar? Ele gostava muito, cantava, e até quando havia um aniversário ele cantava. Portanto, eu acho que eu expandi um bocadinho a grande vontade, o grande travão que lhe puseram. Ou o grande sonho. Ou o grande sonho, talvez mais isso. E então, assim, ele nunca me disse que não. Eu estava em engenharia, quando lancei o primeiro disco estava a acabar a engenharia. E eles nunca se opuseram, nunca me disseram, mas devias ter acabado a engenharia. Nunca exerceste? Nunca exerci, não. Cheguei ao 5º ano e fui gravar um disco. Mas eu acho que a engenharia expande os horizontes de qualquer pessoa. Quer dizer, eu não perdi nada em estudar. E então... Seria o teu plano B, se o plano A falhasse. Sim, plano B talvez. Mas também eu podia cortar relva, eu podia cortar sebes, que eu fazia isso lá em casa no jardim. E lavava os pratos à minha mãe. Isso, quer dizer, eu podia fazer qualquer coisa num restaurante. Tenho vários planos, não é só o B, tenho o C, o D, por aí fora. E essa forma de encarar a música do pai, sobretudo, eu acho que te facilitou muito a vida, porque eu tenho tido aqui vários convidados que até se comovem, porque foi tão difícil, muitas vezes os pais às vezes proíbem os filhos de cantar, que é uma coisa que eu não compreendo. Bem, eu acho que isso foi numa geração anterior em que a arte, a música vamos ver uma coisa, é uma profissão de alto risco, estar na música, fazer carreira e estar na música durante 30 anos não é um processo fácil. Houve anos e houve travessias do deserto que eu tive. Havia alturas em que eu não sabia durante 6 meses próximos se eu ia ter trabalho. Portanto, e o dinheiro amealhado gastava-se? O dinheiro, assim, eu realmente nunca tive problemas com o dinheiro, porque fui um bocadinho sempre sobre gerir as coisas, mas é um dinheiro fácil, não é? Tu ganhas numa hora aquilo que muita gente ganha às vezes em 6 meses, não é? Mas é preciso realmente ter noção das coisas, não é? Qual foi o teu primeiro ordenado de gente artística, aquilo que se visse mesmo? O meu primeiro ordenado, o meu cachê, sim, antes de sair o meu disco, foi 5 contos. 5 contos é 25 euros, não é? E era bem pago para a altura? Olha, eu fui ter com um empresário para cantar, mas disse-lhe que não queria ganhar dinheiro, queria era cantar. E eu não me importei com o cachê, isso não me passava pela cabeça. A vontade era muita de querer ser cantor.
E realmente ele pôs-me em 2 concertos a fazer a primeira parte de uma cantora que já não me recordo. Mas era a Florência. Ah, Florência, Era a Florência, que era do que Porto. é uma querida amiga. E realmente eu fiz a primeira parte com uma guitarra 12 cordas e tocava 5 músicas. E realmente tinha esse cachê de 25 euros. Mas eu penso que até... Então eram 5 euros por cada música. 5 euros não, 25. 5 contos. 5 contos. É que eu já perdi porque eu não falo em contos. Há pessoas que dizem, custa 5 Exatamente, fazer a conversão. E não, Não. eu já Já entramos há 20 anos na história do euro. eu já não ando nessa. Só que perguntaste-me e eu tenho que fazer a conversão para aquela Mental, a época. conversão mental. Mas era 5 contos, sim. Eu fiz 2 ou 3 espetáculos. Nesses E então, momentos. depois achaste graça ter esse dinheiro relativamente fácil por causa da música. Achei mais graça quando fiz um por 50 contos. Depois comecei a achar graça. Quanto tempo depois? Eu tinha gravado o álbum, o Mário Martins produziu o álbum e telefonou-me um dia, Da Valentim? da Valentim, e telefonou-me um dia e disse: Zé, eu tenho aqui um pedido para um espetáculo no Algarve, numa discoteca, onde só tens que cantar 5 musiquinhas e tal, mas o cachê é 50 contos. Mas olha, são cachês que ele explicou-me de alguns artistas que neste momento estão a... Porque eu não tinha ideia de quanto ganhava um artista, não fazia a mínima ideia. E recordo-me que foi o espetáculo mais nervoso da minha vida, que eu estava extremamente tenso e nervoso. Hoje em dia, quer dizer, vou cantar como se fosse comer uma francesinha. e realmente nessa altura eu senti que realmente aquela profissão poderia dar futuro. Porque depois, quando levei os 50 contos no bolso, eu disse assim: isto é dinheiro. 50 contos naquela altura era dinheiro. E realmente depois por aí fora ganhei muitos cachês muito superiores e não sei o quê, mas tive sempre uma noção, é de que a profissão está à frente do dinheiro. Tive sempre essa consciência, assim como tenho a consciência de que é um prazer e é uma dádiva muito grande cantar numa prisão, ver aquela gente que tem momentos tão tristes a sorrir um pouco, ou como o fiz durante estes 3 últimos anos, que não me convidaram para o Natal dos Hospitais. E eu disse: não, mas tu vais fazer o Natal dos Hospitais. E então eu fui a vários asilos, cantei para velhinhos. E essa dádiva é uma prenda muito grande para mim. Por essa estrada, e eu digo que o dinheiro realmente faz sentido, porque eu tenho que viver, tenho que pagar as contas e há um preço para cada target, para cada artista. Quer dizer, no outro dia ligaram-me para pedir um show e eu dei o meu cachê e disse: é muito caro. Eu disse: mas olha, mas eu arranjo-lhe muito mais barato, mas também lhe arranjo muito mais caro. Porque há um preço para as coisas mais ou menos tabuladas, há uma norma, porque depois torna-se também ridículos alguns preços, e eu acho que tem que haver uma certa norma, assim como há para a gasolina e para o gasóleo. Não, e uma certa ética profissional, não se vai vender... Aliás, hoje em dia paga-se melhor ou pior a um artista da tua craveira quando tu começaste ou quando estavas realmente há 20 anos ou há 10, por exemplo? Um pouco pior, não muito, mas um pouco, porque veio a crescer a isso um problema de muita concorrência, de muitos estilos musicais, e nós, quando aparecemos há 30 anos, não é? A quantidade de artistas que havia preenchiam as festas todas, não é? Alguns até podiam fazer 2 e 3 espetáculos por dia. Agora não é Desde assim. que fosse relativamente perto, não é? Exatamente, mas agora não é assim. Agora há realmente muitas festas, sim, continua a haver muitas festas. Sobretudo no verão? Sobretudo no verão, sim, mas há realmente uma procura de vários estilos musicais. Agora há muitos espetáculos onde procuram mais música dançável, ou música de outra etnia. Quer dizer, as coisas mudaram. Agora eu continuo a ter o meu mercado a circular. Eu, por exemplo, vou ter agora uma série de 40 showcases em 2 meses, que é uma novidade para mim, mas muito interessante, onde estou sempre no mesmo sítio. Para quem não saiba, são aqueles pequeninos concertos que, por exemplo, a FNAC acolhe. Sim, 6, 7 músicas, onde eu vou cantar sempre para gente diferente que vem em circuitos de excursão, mais ou menos, e almoçam ali, dançam e vêem um pequeno show,
mas é muito interessante porque é fazer espetáculos às 4h30 da tarde, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, às vezes à terça. Então vou estar até 22 de dezembro muito ocupado e curiosamente este ano até tenho que fazer alguns à noite e tenho bastante trabalho cá no país. Onde é que tu te posicionas hoje em dia no mercado português? Eu sou um artista de música ligeira, um cantautor, digamos, que tenta fazer canções que saiam mais do coração do que da garganta. Há cantores que cantam mais do coração do que da garganta, há cantores que cantam mais pela garganta, mas eu tento que venha cá de dentro. E há uns que desafinam mesmo pelo coração e pela garganta. Pois, não me compete a mim, mas tu ouves muitos cantores. Pois, com ouvidos tísico, não é? Chega-se lá rapidamente e percebe-se a diferença. É assim, quem grava em estúdios, né, afina as vozes. É por isso que eu gosto imenso do live. Eu gosto imenso. Às vezes apetece-me dizer assim: vou fazer um abaixo-assinado só para os cantores irem todos para as televisões cantarem ao vivo. Porque todos os músicos a tocarem em modo Bluetooth, com os aparelhos em Bluetooth, quer dizer, torna-se um bocado ridículo, quer dizer, descaracteriza, quer dizer. Eu não fui fazer a Cristina Ferreira de manhã, tive que cantar live às 10 da manhã, ou não sei. Tens de ter a garganta pronta, não? Tive que aquecer a garganta, tive que fazer vocalismo muito tempo, meia hora, e cantei. Pronto, e cantei. Agora, por que não fazer tudo live? Por que não os programas de televisão terem músicos ao vivo? Mas hoje em dia é muito mais simples e eventualmente mais barato se isso acontecer. Sim. É mais barato. O problema é o cifrão. Mas é um bocadinho menos honesto, permite-me a expressão, para com o público. É, exatamente. Muito honesto. Muito desonesto. Desonesto. Até porque a televisão massificou um plano de venda de venda e da angariação de dinheiro de uma forma que eu não vejo televisão, estou cansado. Eu hoje fiz 2 programas de televisão, mas eu vejo a televisão do lado contrário, para poder divulgar a minha música, mas é muito realmente maçador estar em frente a esses programas chouriçados. Zé Alberto, eu acho que tu te resguardas muito. Eu resguardo, mas às vezes também começo a resguardar demais e tem que aparecer, entendes? Porque depois Quem não aparece esquece. Exato. Será que o Zé Alberto Reis já acabou a carreira e não disse nada? Aconteceu isso várias vezes, pessoas que vêm ter comigo, você ainda canta? E eu disse assim, isto aqui é um São sinais de alerta. Exatamente. Então eu disse assim, não, eu tenho que aparecer. E agora estou a aparecer em força outra vez para renovar a carreira, porque eu de vez em quando ia a um programa de televisão, de vez em quando ainda outro, e sei que eu disse assim, mas isto é estranho, as pessoas perguntam-me se eu ainda canto, há qualquer coisa que não está bem aqui. Então pronto, agora em força, depois de 30 anos toca a marchar, como diz o outro. Mas isto é uma espécie de renascimento? Eu acho que é, sabes, eu nunca gostei da astrologia, nunca liguei nada à astrologia. Embora medites muito, ao que eu ouvi dizer. Eu medito muito. Mas eu comecei a consultar um astrólogo e comecei a estudar eu próprio o meu mapa astrológico, que acho muito interessante. Porque no fundo nós somos todos energia e pensamento. E o universo é muito inteligente. O universo está estruturado de tal forma que as órbitas são inteligentes demais. E nós estamos realmente imersos a essas energias todas. E eu fui perceber, realmente disse-me, que o Saturno é um planeta que está a passar de 30 em 30 anos na minha carreira. Ele passou no início da minha carreira e está a passar agora. Como é que tu notas isso? Eu noto porque o Saturno arranja a casa de novo. É um planeta de esforço, sacrifício e suor, mas ele vai provocar coisas que vão durar muitos anos. E então eu noto que, quer dizer, eu começo uma carreira com estas músicas e relanço em tempos saturninos outra vez as mesmas canções com outra roupagem, quer dizer, há aqui um ciclo de 30 em 30 anos. Portanto, daqui a 30 estou a renovar a casa outra vez. Provavelmente já com... Enfim, com mandarinha. Já com 90 e qualquer coisa, não é? O público
que te segue hoje em dia é o mesmo que te seguia há 30 anos, mais os respectivos apêndices, ou seja, os filhos? Não, agora já não tenho nenhum a seguir. Já não, olho para trás e já não vejo nenhum. Não tens? Não, estou a brincar. Não, eu acho que o público de há 30 anos... Mas as pessoas gostam muito de ti, acho eu. Eu acho que sim, mas eu luto sempre, a minha vida profissional, eu luto sempre por conseguir angariar mais fãs, mais adeptos que gostem da minha música. É esse o meu esforço que eu faço. E eu nunca tive um disco de platina, por exemplo. Eu nunca fui um artista número top em Portugal. Eu fui um artista que se manteve numa trajetória suave. E o que é mais difícil? É chegar lá em cima e depois dar um salto cá para baixo com uns trambolhões pelo meio, ou é manter-te ali entre os 5 primeiros, mas durante vários anos? Eu acho que o mais importante é manter. É estar na profissão que nós gostamos e poder ter gente que goste de nós e que vão aos concertos. E eu tenho tido essa felicidade. Portanto, o público que tu perguntaste é o público, sim, do princípio, ainda está lá, com mais idade, assim como eu tenho mais idade. Estamos todos 30 anos mais velhos. Estamos todos mais... Mas realmente às vezes aparece uma pessoa mais jovem que diz, adoro este tipo de música. Eu também vejo gente jovem nos espetáculos de artistas com 78. Também vejo isso. Portanto, eu espero ganhar mais público com este disco, por exemplo. Ganhar mais gente jovem que gosta de música romântica. E o que é que tens que fazer hoje em dia que não fazias há 30 anos atrás para promover este disco? Por exemplo, recorreres às redes sociais. Passa um bocadinho por aí. São as leis do mercado. São. Eu estou a tentar, neste momento, criar uma expansão das redes sociais, porque nunca liguei muito. Eu sou um bocadinho desligado dessas coisas. Tive um clube de fãs, mas depois não me atraía muito o clube de fãs, porque dizia para mim, não, mas os fãs, se são fãs, eles têm que vir porque gostam de mim, não têm que ser chamadas ou aglomeradas. Eu não gostava muito daquele aglomerado que se formava, ou tipo o clube de futebol, ou como é, claque de futebol, não sei o quê. Fazia-me impressão. E então gosto mais de ir a um show e ver as pessoas a aproximar-se, porque estão curiosos de ver o que é que vai acontecer e tal, e de lutar por aquele show e prender as pessoas. Mas há sempre uma resiliência muito grande por parte de várias centenas, seguramente, de pessoas, raparigas e rapazes, ou homens e mulheres, que gostam muito de ti e que seguem a tua carreira. Sim. E recortam coisas de jornais e de revistas e não sei o quê. Portanto, isso eu acho que isso é que é o verdadeiro fã. É, sim, é verdade. É o verdadeiro, sim. Assim como tenho pessoas que me seguem e querem saber tudo de mim, não sei o quê, onde está. Tu foste muito assediado no princípio da carreira? Um pouco assediado, de que forma, quer dizer... Não dessa forma? Sim, um pouquinho, sim. Queres-me contar algum episódio assim um pouco mais caricato? Não, sei lá... o assédio, assim, eu notei sempre que eu mantive uma posição e a minha postura de vida que fazia com que as pessoas se portassem bem, quer dizer, nunca fui um jovem rebelde. Eras muito clean, muito limpinho. Exatamente, e dormia às 8 horas seguidas porque tinha um concerto no dia seguinte e tinha que... Até que realmente uma vez bateram-me à porta do hotel, uma miúda bateu no quarto do hotel às 4 da manhã, ou não sei o quê. Acontecia isso. Provavelmente para saber se estavas bem. Não. E então, claro que essas coisas todas acontecem no percurso de um cantor, e então um cantor romântico, etc. E o que é que aconteceu a essa pequena? A história depois ficou no segredo dos deuses. E de muitos segredos e de muitos deuses. Então a tua mulher era a tua fã ou como é que a conheceste? Não, eu namorava com a minha mulher, mas não era cantor sequer ainda. Eu namorava com ela. Isso foi importante? Foi. Claro que foi importante. Porque não é gostar de um artista, é gostar de um homem normal. Porque para gostar do artista... O artista não é um homem normal? Não, para muita gente não é. É ilusão. Define-me o que é um artista, sobretudo em Portugal. Depende da perspectiva. Eu estava a criar aquela perspectiva das fãs que depois querem casar com o artista e não sei o quê. Para mim, um artista tem uma definição. É um criativo. É alguém que usa o seu poder de criação. Há outros que misturam esse poder de criação a alguma empatia
outros com algum charme. Por exemplo, Frank Sinatra tinha um imenso charme. Cantava muito bem, mas tinha charme. Há outros que não têm assim tanto charme e cantam bem. Sabes que nos anos 40, quando ele começou, havia aquele grupo de raparigas que eram as Bobby Sox que puxavam os cabelos e desmaiavam quando ele entrava, mas de facto as redes sociais não existiam, não é? Ou vias ao vivo ou não vias, não é? Exatamente. Mas eu acho que um artista em plenitude é um criador. Ou até um recriador, porque se não compuser música, tem que recriar. Está bem, mas elas gostam de ir mais além. A tua esfera privada é mesmo de âmbito familiar e não abres a porta a esse. Não permites que ninguém entre na esfera da tua privacidade. Não entra, não. Mas realmente as pessoas pedem-me autógrafos, fazem fotografias, eu faço espetáculos e às vezes estou uma hora a fazer autógrafos e a fazer fotografias, mas as pessoas têm respeito, quer dizer, também eu estou numa idade de respeito, não é? Tenho 57 anos, mas realmente a juventude notava-se que havia uma certa diferença, que o assédio era diferente, as pessoas assediavam mais. Sei lá, no outro dia no Luxemburgo, 2 miúdas vieram fazer uma fotografia comigo e uma pergunta-me ao ouvido: aguenta com 2? É uma forma de assédio. E eu disse logo: não aguento porque eu não tenho sono. Eu não tenho sono para dormir. E ela disse: aguenta dormir com 2, foi isso. Eu disse assim: eu não aguento porque eu não tenho sono. Não vou aguentar. Mas são isso faz bem ao teu ego? Não faz bem nem mal, quer dizer, às vezes envergonho-me com essas atitudes até. Eu não sou... Assim, eu acho que tenho andado há muitos anos a limar o meu ego. Porque o ego forma a nossa personalidade. Mas há coisas que o ego tem, que é às vezes o reconhecimento e não sei o quê, que não é bom para a nossa ascensão como alma. O ego cria realmente uma bolha à nossa volta. E eu já vi artistas, por exemplo, há uma artista muito famosa, que eu não posso realmente dizer o nome, que estava a fazer covers na altura. Eu fui fazer um espetáculo ao Canadá e ela cantou, e já vibrava bastante, porque ela é famosíssima mesmo, é portuguesa, é famosíssima. E realmente veio no avião ao meu lado. E viemos a conversar 8 horas sobre música, etc. Não sei o quê. E de repente ela chegou a Portugal e 2 anos depois fez uma fama terrível. Foi realmente até a nível internacional. E um dia encontrei na RTP e de repente eu, por aqui, não sei o quê. E ela começou a ficar... incomodada? Não, quer dizer... A desviar a atenção? Exatamente. Mas porquê? Porque o tal ego aumentou, subiu, né? Portanto, cresceu o ego. E, portanto, a fama... Ou seja, essa senhora, 2 anos depois de vocês terem vindo a conversar, achou que tu não eras digno de um cumprimento um pouco mais caloroso? Sim, ainda há pouco num concerto fiz a primeira parte e desviou a cara. Da mesma pessoa? Exatamente. Portanto, é isso que eu te digo. Mas eu percebo, eu entendo isso. Mas eu não. Mas eu entendo, porque isso é ego. Desculpa, isso é má educação. Mas é ego. É estrelato. O estrelato, às vezes, isso sobe à cabeça das Zé pessoas. Alberto, isso é para os ovos. Mas eu aguento com isso tudo. Eu aguento porque eu sou um observador da vida. E atenção, estamos a falar de uma colega de trabalho. Sim. Que é pior. Sim. Agora, isso acontece, não aconteceu só com ela, aconteceu com mais. Portanto, é o que eu digo, eu tento limar o meu ego e ser uma pessoa simples. Eu fui sempre simples, mas cada vez mais ser humilde e abraçar uma velhinha num concerto como abraçar uma jovem boa zona, pronto, digamos. É igual, porque isso é o sentido do uno, o sentido, quando Jesus veio à Terra há 2000 anos, ele proclamou a unidade, que é amai-vos a todos como a vós próprios. Mas multiplicai-vos também, não é? Exatamente. Mas é assim, nós temos que limar o ego. Mas há realmente artistas muito bons que depois sofrem muito, isto cria um sofrimento atroz. Mas sabes que quanto mais alto é a ascensão, mais alta é a queda, não é? Sim, mas pode não haver queda, mas não interessa, mas sofrem. Porque... Tu sofreste com coisas que disseram sobre ti durante estes últimos 30 anos? Não sofro muito. Olha, eu fui ao programa da Cristina Ferreira
fazer o programa dela e entrei, e a Cristina Ferreira realmente tem aquela frequência, não é? Fala tudo e não sei o quê, e pintas o cabelo e assim, e fazes isto, não sei o quê, porque é que não cortas os pelos do peito e não sei o quê, e de repente ela é assim, não é? Eu disse assim, e agora que estás bem? Eu disse, sim, estou a fazer piscina, porque eu tinha uma escoliose na coluna que corrigi com a piscina. No dia seguinte, a revista, não sei de quê, disse José Alberto Reis sofre de escoliose. Não falaram da minha música. Ou seja, de tudo o que tu falaste sobre nessa entrevista... Sim, foi a escoliose que eles escolheram. Porque eu realmente já nem tenho a escoliose, que há 3 anos que faço piscina e corrigi a coluna. A escoliose é nada menos do que uma pequena curvatura da coluna. Não há problema nenhum, nada que realmente a natação não corrija. Realmente o osteopata corrigia-me, mas eu deixei o osteopata e fui para a piscina nadar de costas e faço... Mas isso das revistas, isso seria uma conversa muito interessante, muito longa. O que é que vende? O que é que vende? E o que é que não vende? Por exemplo, a comparação... no princípio da carreira, e penso que hoje, aliás, no início desta nossa agradável conversa, eu referi aquela colagem que fizeram ao Júlio Iglesias, isso já se esbateu ao longo dos anos? Sim, não, porque eu acho que um artista tem que ser genuíno, mas hoje em dia as coisas genuínas começam a ser mais difíceis, não é? Começam-se a entrosar ambientes musicais aqui, acolá, as vozes e não sei o quê. Eu realmente, na infância, tocava coisas do Roberto Carlos e do Júlio Iglesias, mas o meu timbre natural é este. Mas eu fui buscar realmente influências ao Júlio Iglesias, eu não vou negar e outros cantores latino-americanos e outros cantores, mas com o tempo eu fui criando a minha personalidade musical, quer dizer, eu canto, não sou o Júlio Iglesias, não é igual, há uma zona tímbrica assim, porque eu próprio uma vez subi umas escadas de um prédio e disse assim, está a cantar o Júlio Iglesias ali naquela parede. E subi mais acima e tal, depois pus assim o ouvido na porta e era uma canção minha, era eu a cantar. Até quando eu me confundo. Portanto, é a zona tímbrica ao longe. Vamos ouvir um bocadinho. Esta música que se chama Perdoa-me outra vez. Outra vez. Aqui estou eu, sincero desta vez. Já disse adeus a quem fui e ao que fiz. Um homem novo está no teu cais. Só falta mesmo o teu perdão e nada mais. Por andar assim, fugir de ti, perdoa. Por não querer ficar e amar a brincar, perdoa. Esquece o meu passado, que tanto mal nos fez. Meu amor, perdoa, perdoa-me outra vez. Por andar assim, a fugir de ti, perdoa. Por não querer ficar e amar a brincar, perdoa. Esquece o meu passado, que tanto mal nos fez. Meu amor, perdoa, perdoa-me outra vez. Aqui estou eu, cansado de errar. Voltei ao céu, hoje assim só para te amar. Um homem novo, tu estás a ver. Só falta mesmo o teu perdão para renascer. Por andar assim a fugir de ti, perdoa. Por não querer ficar e amar a brincar, perdoa. Esquece o meu passado, que tanto mal nos fez. Meu amor, perdoa, perdoa-me outra vez. Por andar assim a fugir de ti, perdoa. Por não querer ficar e amar a brincar, perdoa. Esquece o meu passado, que
tanto mal nos fez. Meu amor, perdoa, perdoa-me outra vez. Andar assim a fugir de ti, perdoa por não querer ficar e amar a brincar. Perdoa, esquece o meu passado que tanto mal nos fez. Meu amor, perdoa, perdoa-me outra vez por andar assim a fugir de ti. Perdoa por não querer ficar e amar a brincar. Perdoa, esquece o meu passado que tanto mal nos fez. Meu amor, perdoa, perdoa-me outra vez por andar assim a fugir de ti. Perdoa, perdoa. Há seguramente uma coisa que tu não fazes, que é meter as mãos assim por dentro da barriga e pelas calças abaixo. Quando tenho a barriga um bocadinho maior, eu tento. Sabes que é uma das imagens de marca, Sei, não é? sei. Não faço muito. Nem tens a conta bancária dele, nem o número de filhos. Nem o número de filhos, não tenho. Eu tenho 2. 2 e ele tem, que é 9, não é? Não faço 8 ideia. ou 9. Tu confundes o romantismo com pieguice, ou não? Não. Ser-se romântico é procurar o lado belo da vida. Ser-se romântico é ser-se sensível. O romantismo passa por muita coisa, não é? E o ambiente pode provocar o que é uma época. O romantismo é uma época, não é? Ser-se romântico é sempre mais sensível. Mas sabes que hoje ainda nós vivemos de uma forma tão acelerada. O Natal já vem aí. Antigamente, na nossa infância, o Natal levava muito tempo, era uma coisa muito distante. Sim, Recordas-te, não é? Era. Bom, são os mesmos 365 dias. São. 366 foram ano bissexto. Mas hoje em dia, as 24 horas por dia, hoje parece que não chegam para fazer aquilo que nós queremos. O mundo materializou-se muito. É a procura do lado da matéria. Eu não vivo muito isso. Eu vivo muito mais o lado antimatéria. As pessoas começam a perder algumas essências muito importantes, porque o Natal, como tu dizes, o Natal é a união, é a procura da união das famílias, o estar, é o amor, é o dar, mas não é dar prendas materiais, não é isso. Eu nem dou prendas agora. Tu costumas cantar lá em casa nesta altura das festas? Não muito. E gostas de te ouvir, ou nem por isso? Eu gosto de me ouvir, eu gosto da minha voz. Costumas ouvir os primeiros trabalhos originalmente gravados? Já não muito. Presumindo que ainda tenhas os vinis todos guardados. Tenho tudo guardado, sim, mas não ouço, longe eu ouço. Muitas vezes eu ouço mais o que tenho feito ultimamente e gosto de me ouvir. Não sou narcisista, atenção. E alguma coisa a corrigir ou não? Ou estás bem assim? Não estou bem assim, não. A voz, eu preciso cantar todos os dias. Sabes que com a idade... A voz agrava-se. Agrava-se no sentido de ficar mais grave, não é? Sim. Não é no sentido de ficar mais doente. Está mais grave. Mas eu preciso de timbrar a voz. Por exemplo, tenho um concerto depois da manhã, eu sou muito, muito profissional. Eu começo a cantar, vou cantar hoje, canto amanhã. Eu devia cantar todos os dias. Era o ideal. E cantas dentro do carro ou cantas no estúdio? Eu habituei muito a guitarra em casa, apoiado à guitarra sempre. Dentro do carro, não muito, não. É difícil. E não pões o teu CD, por exemplo, este no carro, o Melhor de 30, que é o nome deste CD, do Zé Alberto Reis. Eu ouço muitas vezes até, mas eu ouço mais no sentido... E detetas alguma coisa de que não gostas, por exemplo? Ou de que gostas? Exatamente, é assim, eu ouço muitas vezes um trabalho, porque é feito em casa, no estúdio, eu vou aprimorar graves, agudos, coisas na voz, sou muito perfeccionista na voz, e quando é para misturar a voz e para trabalhar volumes de voz, eu tenho que
as palavras têm que se perceber todas muito bem. Se há uma palavra que se perceba menos bem, eu tenho que a subir. Portanto, há coisas que eu tenho que estar lá. Antigamente eu não estava nos estúdios. Eu estava e não estava. Quer dizer, agora há uma ferramenta que nos pode dar acesso a outras coisas. E estou a aprender muito também em estúdio, porque o Luís me ensina. Exatamente, aprendes com o teu filho? Sim, muito. Equalizações, compressões, reverberações. Coisas que não fazias ideia de que até que existiam. Não, sabia. Eu sempre gostei dessa matéria. Eu tenho reverberações muito boas, de boas marcas em casa, e gostava de estudar e de procurar. Mas cada vez mais eu tento ver também com outros discos internacionais que se fazem muito bem feitos, a forma de eu aprimorar o meu disco. É essa a verdade. Olha, e só para terminar, e Gilberto Reis, agradeço-te muito teres vindo cá a brilhantar com estes teus 30 anos de carreira. Eu é que agradeço, porque assim, para mim, eu sempre dei muito mais valor à rádio do que à televisão, porque a rádio é comunicação pura, a televisão dispersa muito mais. E olha que, mesmo que os programas hoje sejam gravados em vídeo e sejam depois publicados nas plataformas digitais da RTP, há milhares e milhares de ouvintes, e nós temos provas disso, que nos ouvem nos 4 cantos do mundo. Sim, isso é muito bom. importante. Isso Sim, é muito sim, importante. bom. Para 2020, tens coisas previstas, por exemplo, para Além Fronteiras? Tenho. Então queres antecipar ou deixamos que as pessoas consultem depois o Facebook e a tua eu página? não gosto muito de estar a anunciar, porque depois vão à página e está lá tudo, porque são vários sítios. Eu vou estar na Suíça, Luxemburgo. Eu estive há 2 anos na África do Sul, por exemplo. Eu viajo muito. Mas vou estar acima de tudo a promover um show que se chamará O Melhor de 30. Então estas canções deste disco estarão lá todas. O Tony Bennett, que tem mais de 90 anos, tem 93 presumo, ainda canta, ainda está no ativo. Vês-te daqui a 20 anos, 30 anos, manter-te ativo? Eu não faço ideia, porque há cantores que conseguem preservar muito bem a voz. Há cantores que ficam com a voz muito estragada. E eu não sei se a minha voz vai ficar muito estragada ou não. Não, para já tu preservas bem. Eu tento. Mas se eu tiver voz, com certeza que irei cantar. E por muitos e bons. Não? Sim, e por muitos e bons. Muito obrigado, meu querido amigo. Um grande abraço. Até à próxima e que seja realmente breve com o melhor de 50. Obrigado. Passas por mim e lanças um sorriso. Guardo essa memória eternamente. És o paraíso, felicidade que chega suavemente. Alma bonita, tu nasceste para mim. Luz infinita, abraça-me assim. Soltas o cabelo para dançar e embalas o teu corpo como o meu. Brisa quente, a alma viajar. E no suspiro eu digo